pessoa faz o que ela faz porque tem centenas de pessoas olhando, ou se ela não faz porque tem centenas de pessoas olhando. A moral vai estar aí. Em todo caso, tudo começa dentro de você. Se uma pessoa lhe ofende pelas redes sociais porque ela acha que é inatingível, bem, aí cabe a você... Qual é o artigo? 139, 138, 140. Não necessariamente nessa hora, mas é isso aí. Os crimes contra a honra do Código Penal, calúnia, injúria, difamação, eles podem ser usados também para esses crimes, quando esses crimes são cometidos nas redes sociais. Então, se eu atribuir a você um fato ou algo tido como crime, isso é uma calúnia. Eu estou caluniando você. Se eu caluniar você aqui, agora, isso é crime tipificado no Código Penal. Se eu fizer isso online, ou seja, na linha, eu cometo o mesmo crime. Se eu tentar difamar, que é a difamação, quem foi que perguntou a difamação? A difamação, se eu difamar alguém, ou seja, eu não estou atribuindo a ele algo que seja um crime, mas é algo que afeta a honra dele. Se eu disser isso aqui, é um crime tipificado no Código Penal. Se eu disser isso online, é um crime tipificado no Código Penal. Se eu injuriar alguém, e o que seria a injúria? Não é a calúnia, porque não é algo tido como crime, e não é um ataque à honra, mas é algo, a honra objetiva, mas é um ataque à honra subjetiva, ou seja, é o que ele sente. Um simples xingamento. Ah, seu burro. Aí o camarada, peraí, ele me injuriou. Ser burro não é crime, não é calúnia. Não é contra a honra objetiva. Não difama a pessoa, mas ataca a honra subjetiva. Ele pode se sentir mal por eu estar tratando ele dessa maneira. Algo completamente equivocado, fora das etiquetas, da ética e da moral. E dos bons costumes. Então ele vai até uma delegacia física ou online, registra um boletim de ocorrência se ele quiser. Se ele não quiser, ele já liga, ele é um cara rico, ele liga para o advogado dele de cara e diz, olha, alguém me chamou de burro, isso é injúria. Beleza, o advogado vai lá e vai ajuizar uma queixa-crime contra o indivíduo e ele vai responder criminalmente. Mas é isso, tudo o que nós podemos responder criminalmente por ter feito no mundo físico, dentro do mundo concreto, nós podemos responder também se fizermos no mundo digital. Existe inclusive a figura hoje do estupro digital. Você já ouviu isso aí? Pois é, as pessoas já passaram perrengues por conta disso. Alguém que se insinua ou tem algum ato libidinoso por conta disso. Alguém que se insinua ou tem algum ato libidinoso online. Ato libidinoso seria a safadeza, a sacanagem, né? Algo que traga algum prazer para a criatura. Um adulto, por exemplo, se insinuando para uma criança, ou seja, alguém, homem ou mulher, menor de 14 anos. Isso é estupro de vulnerável. Se for configurado que online a pessoa fizer isso através de uma chamada de vídeo, do que quer que seja, e houver atos libidinosos, gestos e tudo mais com uma pessoa menor de idade, é estupro de vulnerável. Ainda que a pessoa esteja em Santa Catarina e a criança esteja em Portugal. Aí você pensa, pô, mas não houve a conjunção carnal, não teve o contato da pessoa, como é que pode ser estupro? Estupro é ato libidinoso, ainda que seja online. Compreende? Então, os crimes previstos na nossa legislação, eles são previstos também para quando eles são cometidos de maneira online. Isso acontece também. E é por isso que, dentro do que a gente está vendo aqui, quando a gente fala em moral, isso é extremamente interessante. Porque a moral vai impedir você de cometer aquele crime, vai impedir você de cometer aquela injúria, de cometer aquela calúnia, aquela difamação, por conta de quem você é e não porque tem outra pessoa vendo. Então fica a ideia reforçada que tipo, a internet não é um lugar sem lei, né? Pelo contrário, a internet é um lugar não, que... é um lugar que exatamente. Existe lei. Não, a pergunta foi ótima. A pergunta foi ótima. Porque assim, a impressão que as pessoas têm é de que a internet é um lugar sem lei. Porque elas imaginam que a lei no mundo físico, ela não atinge elas no mundo digital. Entende? Mas são as mesmas leis.
E eu considero a situação da internet ainda mais grave. Por quê? Porque na internet você tem uma eterna vigilância. O que é dito ali pode ficar ali para sempre. Alguém pode printar a tela, alguém pode gravar a tela, você vai produzir provas contra você. Ou seja, diferente do mundo físico, a gente está aqui no universo fechado. Mas imagina que fosse um vídeo na internet. Quantas pessoas não teriam visto o tal do mortal? Ou seja, centenas de pessoas vendo aquela situação. Então, na internet tem um agravante. Porque pela internet a informação pode atingir mais pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, o dano pode ser propagado de maneira incomensurável. Imagine o que é. Eu usei aquela brincadeira que diz assim, você é um burro, aqui. A gente conta. São 6 pessoas aqui, mais um aqui e o rapaz que está ali. São 6 pessoas. E se eu dissesse isso pela internet, quantas pessoas estariam assistindo isso? Percebe? Então veja que o dano que eu causaria a ele e, portanto, a ofensa que eu causei a ele seria muito maior pela quantidade de pessoas, ou seja, da exposição que eu fiz a ele. Consequentemente, se você fosse um juiz, você não precisa nem ser formado em direito. Se você fosse um juiz, você daria uma indenização maior ou menor, dependendo da quantidade de pessoas que vissem, assistissem ou presenciassem a ofensa? Maior. Percebe? Então, quando você vai, a gente chama de dosimetria da pena. Dosimetria, já está dizendo, é dosar. A gente vai pesar mais a mão, a balança vai pender mais, quando nós vemos quão grave foi aquela